Nós estamos meditando sobre uma série que a gente está denominando de Big Questions, né? Big Questions, as grandes questões. Algumas questões que eu creio que são extremamente importantes. E uma delas é sobre comunicação. Comunicação é uma questão seríssima dentro das empresas, fora das empresas, dentro de casa, fora de casa. Ou melhor, a comunicação não é o problema é a falta dela. É a comunicação mal feita, é a comunicação completamente perdida, não é? Que aquilo que é dito não chega lá e aquilo que chega lá não foi dito nunca, não é? Eu acho que todo mundo aqui já brincou daquele telefone sem fio, né? E aí um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, a hora que chega lá do outro lado é algo completamente diferente. E assim, para a gente dar um pouquinho de risada, eu tenho um vídeo aqui para você, e eu queria que você prestasse bastante atenção. É sobre problemas na comunicação. Vamos ver se o som está aumentado aí no iPad, tudo certinho. Vamos lá. Há uma frase muito interessante a respeito de comunicação que diz o seguinte: o maior problema na comunicação é a ilusão de que ela já aconteceu. E na verdade, quando você pressupõe ou você acha que aquilo que você disse chegou lá, esse é o maior problema que a gente tem. Porque como é que a gente checa se a comunicação ela está de acordo? Como é que a gente checa se a gente está conseguindo dizer o que a gente gostaria de dizer e se aquilo que estão ouvindo é exatamente aquilo que eu entendo, aquilo que eu quis dizer? Eu quero então
ver com você alguns tópicos importantes para a gente meditar juntos. O primeiro, é importante que você seja absolutamente claro com as suas prioridades. A verdade é a seguinte: tem muita gente que quer se comunicar, mas não sabe o que quer comunicar. Nunca chegou a essa conclusão de dizer assim, um minutinho, o que realmente eu quero? Você já conversou com uma pessoa que fala, no fim da conversa você diz assim, e o que você quer? Já conversou com você? Já teve essa experiência? Porque nem sempre está claro para nós, nem sempre eu sei exatamente o que eu quero, quais são as minhas prioridades na comunicação. Aplique isso como você achar melhor, né? Mas algo importante é a respeito, da verdade. A verdade, ela precisa ser dita, mas diz a Bíblia que ela precisa ser dita com amor. Por isso que o texto bíblico diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E depois diz, seguindo a verdade em amor. Na busca do que você quer, é importante que você foque naquilo que é verdade. Você nunca vai conseguir comunicar se você estiver mentindo. Você não vai chegar lá. Porque o problema da mentira é que você tem que arrumar uma mentira para resolver a outra mentira. Você tem que arrumar uma falsa explicação para alguma coisa que já foi inventada. Então aprenda a focar. Qual que é a prioridade na conversação? É a verdade. A verdade tem que ser dita, mas ela tem que ser dita com amor. Eu posso dizer a mesma coisa e ofender uma pessoa, e eu posso dizer a mesma coisa de uma maneira diferente e abençoar o coração de alguém. Na teoria de comunicação, existe aquele que fala, existe aquele que ouve, não é? Existe o emissor, o receptor, mas existem também ruídos na comunicação. Ruídos na comunicação são vários e a gente precisa aprender a eliminá-los. O que são esses ruídos na comunicação? Alguns dizem que existem pelo menos 4 ruídos na comunicação: o ruído físico, o ruído fisiológico, o psicológico e o semântico. Ou seja, o ruído físico é aquele que tem a ver com os ruídos mesmos, são os ruídos externos. Enquanto eu estou aqui falando com você, alguém aí do seu lado está falando também. Ou enquanto nós estamos tentando comunicar alguma coisa, tem um barulho lá fora, ou coisa parecida. O fisiológico são aqueles ruídos que acontecem na comunicação quando, de alguma maneira, o emissor e o receptor têm algum problema. Então você quer comunicar alguma coisa para a sua esposa, você que é casado, e a sua esposa está com dores menstruais. Um ruído fisiológico. Ou a sua esposa quer conversar com você e você está com dor de cabeça. O ruído psicológico são as desatenções, né? Tirando aquele pessoal que é DDA, né? Eu conheço umas pessoas que são DDAs. Sabe o que é DDA, né? Déficit de atenção. O cara tem déficit de atenção. Eu conheço alguns que são DDA. Um monte de... que falta um monte de atenção, né? É aquele que não olha para você quando você fala com ele, não é? É aquele que não está assim... Enquanto você está falando, ele está pensando outra coisa, ou ele tem um preconceito em relação àquilo que você começou a falar, e assim por diante. E existe o ruído semântico. Semântico é aquele que eu digo uma coisa que você não entende. Você já conversou, por exemplo, uma linguagem técnica? Já esteve perto de alguém conversando uma linguagem técnica que você não faz parte daquela linguagem técnica? Você não tem acesso àquilo, você não sabe o que é, né? Então, são ruídos. E o que a gente tem que fazer com esses ruídos? A gente tem que aprender a separar. Às vezes não dá para eliminar, mas separar esses ruídos. Esses ruídos precisam ficar controlados. Eu estou aqui falando com você e talvez você esteja pensando na conta que você tem que pagar amanhã. Ih, lembrei.
Lembrei você que amanhã tem fatura. Desculpa, gente, desculpa. Mas não é verdade? Eu estou aqui tentando comunicar alguma coisa e você está pensando, por exemplo, no jogo que aconteceu. E, aliás, eu sei que vários aqui são descendentes de alemães. Eu quero cumprimentá-los, parabenizá-los. Uma equipe maravilhosa, uma equipe boa demais. Foi ou não foi, gente? Larga a mão desse negócio de ser contra a Argentina. Isso aqui é do argentino lá. Aí o pessoal, né, os argentinos não estavam entendendo. Falaram assim, a Alemanha mandou 7 no Brasil, os caras estão torcendo para a gente. Eles não entendem isso. É um mistério. É um mistério. Por que será que vocês estão torcendo para a gente, né? Mas foi bom, é semântico, né? Foi 7 porque o técnico fez assim, não sei se vocês viram. Falou assim, gente, chega, tá bom, relaxa. O negócio não está certo, não. Mas foi bom, como eu disse semana passada, eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha visto tanto milionário jogando bola. Nunca tinha visto tanta gente rica jogando bola. Foi muito bonito ver, foi bacana. Tirando as faltas horríveis. Comunicação não é uma coisa simples. A gente tem que forçar uma comunicação. Eu não vou falar hoje, por exemplo, sobre níveis de comunicação. Deixa isso daí para uma outra vez. Mas eu quero, em terceiro lugar, dizer que é importante que você demonstre amor, ou melhor, que você converse para demonstrar amor e consideração. Porque quando você compartilha, você gera empatia. Deixa-me falar um pouquinho sobre isso. Você é filho, ok? Quantos aqui têm pais vivos? Obrigado. Quando você liga para os seus pais, a maioria de nós aqui não é mais jovenzinho, né? Não tem pais novos, né? Mas quando você conversa com seus pais hoje, quando eu ligo para minha mãe, meu pai já faleceu, né? Aliás, não sei quantos de vocês sabem, mas o nosso querido amigo Márcio Morato, ele perdeu o pai hoje, foi enterrado hoje, depois a gente vai orar pela família, mas ele estava bem velhinho, já bem cansado. Mas quando você conversa com um ente querido, o que é que eles querem? Você que é pai e você que tem filho grande, o que você quer? Atenção. E a atenção a gente dá como? Querem ver uma coisa simples do mundo, gente? E coisa que homem não sabe fazer? Esse é o problema. Contar história. Quando você fala do que está acontecendo na sua vida, quando você fala do que aconteceu no seu dia, sabe, mãe, eu fui numa reunião de homens, olha, tinha homem, mãe, tinha homem. Ainda bem que estava frio, o lugar é amplo, né? Não tem esse negócio, o pessoal não estava suado, porque se tivesse suado, Jesus misericórdia, a gente não ia conseguir ficar lá. Os pais, quando eles ouvem isso, eles dizem o quê? O que eles pensam? Eles não ficam pensando na reunião, eles não ficam pensando em quantos homens tinham, eles ficam pensando, meu filho, compartilha comigo as coisas que ele vive. Não vem com essa conversa de que eu sou homem, eu não converso, eu sou homem, eu não entro em detalhes. Como é que foi a reunião? Boa. Não é assim? O cara vai numa festa de casamento, rapaz, fica 5 horas na festa de casamento, aí alguém chega e diz assim, como é que foi a festa? Legal. Como legal? Você ficou 5 horas lá? Não, tinha muita coisa, eu estou cansado. Isso é coisa para mulher ficar falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. É uma revelação. Se você tiver caneta, anote. Você nunca vai ser uma mulher. Eu preciso dizer, estava entalado, eu precisava dizer isso, né, Eloy? Não, na verdade é isso, gente. Nós nunca vamos ser mulheres, e as mulheres nunca vão ser homens. Cada um tem a sua característica. Mas eu e você precisamos aprender que compartilhar, conversar, falar do que está acontecendo é uma forma de empatia, de gerar empatia. O coração fica mais próximo um do outro.
Não existe comunicação sem empatia. Sabe aquela coisa quando alguém responde assim, você conta alguma coisa e o outro diz assim, puxa, eu sei o que você está falando, eu já passei por isso. Você já, né? Isso chama-se empatia. Eu estou sofrendo com você, mas se você não fala, eu não sei. Então aprenda a conversar, a contar as coisas que estão acontecendo. Não deixe que os seus entes queridos, anote isso na sua mente e nunca mais esqueça. Não permita que os seus entes queridos saibam algo a seu respeito por boca de terceiros. Que eles saibam de você. Que eles saibam de você, porque você os ama e você quer conversar, você quer abrir seu coração, você quer dizer o que está acontecendo. Faça isso, isso é extremamente importante. Número 4, aprenda a discernir o que o outro precisa. As pessoas ouvem o que querem ouvir. Quando as pessoas ouvem ou leem, estão filtrando conteúdo de acordo com as suas necessidades. Se você conhece essa necessidade, você terá a atenção deles e irá inspirar uma ação. Deu para entender? Como é que eu chego lá numa comunicação? Eu preciso saber o que o outro precisa. Eu estou aqui comunicando, não estou comunicando hoje à noite? Eu espero que sim. Eu estou comunicando. Enquanto eu estou falando, o que eu estou procurando? O que passa na minha cabeça? Eu vou contar para você o que passa na minha cabeça. Por mais que eu tenha estudado o texto, por mais que eu tenha feito slides, por mais que eu saiba mais ou menos o que eu tenho que falar, eu fico pensando e olhando para você e pensando, o que é que você precisa? Porque senão a comunicação vai ser inócua, vai ser chata. Já foi numa palestra que você entrou e saiu, você falou, gente, que horror. E a pessoa falou tudo certinho, tinha conteúdo, mas não chegou no seu coração. Por que não chegou em você? Porque a pessoa não chegou na sua necessidade. O movimento Holy Hour tem essa visão. Nós queremos alcançar o nosso coração com as nossas necessidades. Qual que é a minha necessidade como homem? Qual que é a minha necessidade como marido? Como é que a minha necessidade como um empresário, como um chefe, como um empregado, como que seja, como um aposentado? Qual que é a minha função? Qual que é a minha necessidade? O que é que eu preciso ouvir? Aí você fala, mas é difícil a gente saber. É difícil. Por isso que a gente precisa fazer isso aqui. Perguntas. Faça perguntas para as pessoas. Você quer comunicar alguma coisa para alguém? Faça perguntas. Procure saber o que aquela pessoa tem lá dentro, o que ela está buscando, o que ela está esperando. Faça perguntas. As perguntas vão ajudar você a compreender as coisas. Agora, lembre-se que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. As mulheres são especialistas em linguagem não verbal. Os homens não. Nós somos mais linguagem verbal. As mulheres na linguagem não verbal. Então a mulher, ela está conversando com você e você fala alguma coisa que você falou tudo certinho. E ela diz assim, ela dá uma virada na cabeça assim, diz assim, não era bem isso que você queria falar, né? Quem falou para você? Você se sente traído, né? Você fala, alguém te ligou? Alguém ligou para você falando que eu tinha outra coisa? Não, eu vi nos seus olhos. Você fala, mas o que você viu nos meus olhos? Homem não vê, mas mulher vê. Agora, como eu estou falando com os homens, não adianta eu ficar falando muito sobre linguagem não verbal, que vai passar meio para cima assim na nossa cabeça. Mas pelo menos você precisa entender que existem linguagens não verbais. Certo ou não? Por exemplo, existem algumas que são óbvias, não são? Alguém está falando e a pessoa cruza o braço na sua frente. Quando ela cruza o braço na sua frente, o que ela quer dizer com aquilo? Né? Ou senão ela põe o corpo para trás, ou senão ela põe o corpo para frente, ou senão ela fica concordando com tudo que você está falando. Tudo isso tem uma linguagem, tem um significado. E esse significado a gente tem que aprender. Porque senão a nossa comunicação nunca chega lá.
A linguagem corporal, né? É o jeito de sentar, é o jeito de olhar, né? Por isso que eu digo para os homens: quando você estiver comunicando com uma mulher, olhe nos olhos dela. Primeiro, que isso lhe dá confiança a você e a ela. E segundo, que ela vai conseguir ler melhor a sua história. E aí a gente volta lá naquele ponto que eu falei: nunca minta. Mentira, é aí que está. Mentira, gente. Por isso que Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Que não vem nada de bom do diabo. Ele é o pai da mentira. Aí você fala assim: não, mas pastor, no meu trabalho eu tenho que mentir. Meu amigo, se no seu trabalho você tem que mentir, me diga onde você trabalha, por favor, e a sua profissão, para eu nunca passar perto do quarteirão. É ou não é? O que você faz? Sou vendedor. Jesus, eu estou enrolado. Sou vendedor. Aí eu chego para você e digo assim: o que você acha desse carro? Tá bom, hein? Rapaz, combinou com você. Aí conversa de mulher, né? Combinou com você, né? Não, você ficou bem dentro do carro, cara. Ficou bem. Não, mas eu quero saber se o carro tá bom. Olha, esse carro aqui, não sei se você já leu, mas a indústria que fez esse carro aqui, eu estou perguntando desse carro aqui, ele tem uma história, não tem? Esse carro, não, esse carro aí tá bom. Para que mentir? Para que mentir? Eu me lembro de uma vez eu fui comprar um carro. E eu sempre que eu fui comprar carro, gente, meus carros sempre foram financiados até hoje. Sou o maior sócio de banco que tem. Sou sempre financiado, eu não tenho dinheiro para comprar, né? E não tenho paciência para esperar. Não é nem só paciência, né? Eu preciso do carro. Eu vou ficar esperando 50 meses juntar dinheiro para comprar à vista, não dá certo. Então eu sempre comprei carro usado, que é mais barato, aquela coisa toda. E era muito legal. Tinha um lugar onde eu morei e tinha um vendedor e eu chegava lá e... Não, quantas vezes? Né? 1, 2 vezes eu fiz isso. Mas ele já me conhecia e era muito joia. Eu dizia: rapaz, eu estou precisando de um carro, e eu olhei um carro ali no seu pátio ali, eu achei interessante. Pastor, pode esquecer. Aquilo é tranqueira. Ele falou: tem um outro melhor, vem aqui. Esse aqui está melhor. Ah, não é bem o que eu quero, então a gente vai tentar achar um outro, porque esse está bom, aquele não. Se você gosta daquele tipo, vamos tentar achar um daquele tipo que esteja bom. Puxa vida, que você acha que eu volto a comprar? O que você acha? Claro que eu volto. Não é? Fala a verdade. Outra coisa, né, essa coisa de conhecer a necessidade do outro, né? Puxa vida. Se tem uma coisa que eu não gosto de vendedor, desculpem os vendedores aqui, pessoal, eu sei que tem gente que trabalha nessa área, eu não gosto daquela pergunta que vendedor faz. E tem uns aqui para ficar mais chique, o cara fala assim: qual é o seu budget? Qual que é o seu budget? Budget é uma palavra inglesa que quer dizer qual que é o seu orçamento, quanto que você tem? Eu fico doido da vida porque eu falo: meu budget. Ele sumiu, passeou, está em algum canto, realmente eu não sei. Eu não sei onde ele está, me perdoe, mas eu não tenho condições de responder essa pergunta. Quanto você quer gastar? Meu filho, eu quero o melhor negócio. Então eu sou um comprador chato, porque comprador chato é o comprador sem dinheiro. Então o dia que eu for comprar alguma coisa de vocês, você já sabe. O cara é chato. Hã? Qual é o tamanho do quê? Então, não dá. Outra coisa, número 5. Isso aqui ninguém quer fazer. Tem um texto na Bíblia, você pode ler comigo? Leia em voz alta. Aliás, nós estamos chique hoje, hein, gente? 2 telões, isso aqui é chiquérrimo. Vamos lá.
Lê comigo, por favor, que está escrito em Tiago 5,16. Ai, não. Vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem gente que entende errado esse texto. Tem gente que lê esse texto aqui e diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aí o nego encosta no primeiro que ele acha e diz assim: rapaz, eu preciso te contar. Rapaz, você não tem ideia do que eu fiz. E aí solta, né, aquele caminhão de pecado. Eu não entendo esse texto assim. Dá uma olhada de novo no texto. Diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Eu pequei contra você, eu confesso para você. Você pecou contra mim, você confessa para mim. Agora eu peco contra você, vou contar por ele. O que o outro tem a ver com isso? Vira fofoca. Por que é importante você abrir o coração e contar os seus erros? Porque quando você faz isso, você demonstra a sua limitação. Você comunica melhor as coisas. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, eu estou devendo. O que eu faço? Converso com os meus credores? Eu falei: converse. Mas eu não tenho dinheiro para pagá-los. Eu digo: você diga que você não tem dinheiro para pagá-los, mas você pecou contra eles. Concorda? Pecou nesse sentido, está errado o relacionamento. Eu comprei uma coisa que eu não paguei. Deu para entender? Ah, não, eu não vou fazer isso não, porque o cara vai malhar na minha cabeça, depois... Meu amigo, se ele quisesse malhar na sua cabeça, já tinha feito. Talvez ele esteja esperando apenas uma ligação de alguém que um dia foi amigo, e essa ligação não veio. Fulano, seguinte, devo, você sabe quanto, não tenho dinheiro, não sei quando vou poder pagar, mas eu quero te contar o que está acontecendo comigo. Eu errei por causa disso, disso, disso e disso. Eu sei que isso pode não te interessar, mas vai explicar a minha reação. Um rapaz para quem eu indiquei isso, sabe o que ele aconteceu? Ele falou, chegou feliz da vida. Era um homem desse tamanho, grande desse tamanho. Feliz da vida, me abraçou. Falou: pastor, eu preciso te agradecer. Eu falei: o que foi? Pastor, eu fui contar lá para aqueles caras, lá para quem eu devia. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Alguns deles falaram: olha, só por causa da sua honestidade e transparência, o tempo já passou, eu já esqueci, já dei como perdido, você está perdoado, você não me deve mais nada. Aleluia! É isso que quer dizer confessar os seus pecados uns aos outros. Eu vou confessar meu pecado para você que não tem nada a ver com a minha vida? Eu vou ficar contando? Não é? Tem gente que faz isso, gente, e entra pelo cano. Depois diz: não sei o que aconteceu, todo mundo está sabendo da minha vida. Não sabe. Não sabe. Como você não sabe o que aconteceu, filho? Você tem uma língua que vai até o joelho. Quando abaixa um pouco, você pisa nela. É só isso que está acontecendo. Agora, eu pequei contra você, eu errei contra você, eu tenho que acertar com você. Numa conversa, numa comunicação aberta. Você quer comunicar melhor as coisas? Você tem que fazer isso. A Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre a transgressão, aquele que se esconde, meu amigo, não se esconda. É para isso que nós estamos falando. Você é um homem, você não é um machão. Aqui nós não pregamos isso. Nós não pregamos homem machão, homem violento, homem grosso. Tem mulher grossa, violenta. Tem homem grosso, violento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que ser homem significa, em primeiro lugar, assumir as responsabilidades e as consequências dos seus próprios erros. Por que tem muita gente que não gosta do Pelé? Quem andou tendo filho por aí, falando: não é meu. Certo? Foi ele, né? Não estou julgando errado não, né? Foi, né? Foi ele mesmo. Não foi.
Tem um monte de gente que faz isso. Tem um monte de gente. Agora, e faz isso por quê? Eu não vou dividir a minha fortuna. Meu amigo, não é questão de dividir fortuna ou não dividir fortuna, é uma questão de ser transparente em relação à sua própria existência. Quanto mais você se esconde, pior é. Tem homem que pensa que engana a esposa. Rapaz, hoje foi por pouco, viu? Tive que contar uma mentira lá, parece que ela aceitou. Aceitou nada. Mulher não engole as coisas assim, não. Aquilo que eu falei, ela lê o teu corpo, ela lê as microexpressões do seu rosto, ela sabe o que está acontecendo com você. Ela pode não saber o que está acontecendo, mas ela sabe que alguma coisa de ruim está acontecendo. Fale a verdade. Seja um homem transparente. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Errei. Não errei? Não errei. Está certo? Está certo. Está errado? Está errado. Não invente. Outra coisa importante, aprenda a ouvir. Olha, eu aprendi uma lição fantástica no Canadá quando eu morei lá. Aqui no Brasil é a coisa mais estranha do mundo depois que você mora fora, assim, depois que você tem uma experiência como a que eu tive. Deixa eu primeiro contar a experiência lá e depois contar a experiência de retorno. Quando a gente morou no Canadá, aconteceu um fato interessante. Eu não entendia por que quando eu estava conversando com uma pessoa, número 1, a pessoa nunca me interrompia. Ela esperava eu terminar aquela ideia, aí ela falava. Se acontecesse dela falar junto comigo, imediatamente ela dizia: I'm sorry, me perdoe, desculpa, continue. Aí eu continuava, aí depois que eu terminava, ela falava. Aí eu aprendi isso rapidinho, você aprende rapidinho essas coisas boas. Aí eu aprendi porque aí eu já ia querer falar: ups, desculpa, pode continuar. Aí ela continuava e assim por diante. Outra coisa que eu aprendi foi o seguinte: quando duas pessoas estavam conversando lá, qualquer pessoa que passasse do lado era como se fosse ponto cego. Ninguém olha do lado, porque se eu estou conversando com você, eu estou dando atenção para você e você está dando atenção para mim. Se o Denilson chega aqui do lado, você já olhou para ele, eu nem olhei, está vendo? Eu aprendi. Ele chega aqui do lado, o problema é dele, ele que espere. Porque eu estou dando atenção para você, porque você é importante nesse momento. Aí eu volto para o Brasil. Eu já fazia quase 5 anos que eu já tinha estado treinado nesse negócio. Aí eu volto aqui para o Brasil. Aí você está conversando com uma pessoa, não é? Você chega assim: viu, fulano, eu quero falar uma coisa com você. Chega ô pastor, ô fulano, Zé Manel, não, só vim falar oi. Só vim falar não sei o quê. Te abraça, te aperta, baba. Aí depois você sai, aí você tenta voltar na conversa, vem outro. Espera um pouquinho, soma um pouquinho. Às vezes a pessoa está conversando com o pastor, às vezes a pessoa está chorando. Eu chamo a pessoa no canto. Não sei se vocês já viram, às vezes eu faço isso. Aqui no Rolê eu já fiz isso. Eu chamo a pessoa no canto. Agora vocês já sabem, se eu chamo ela no canto, é porque você não é para vir lá no canto. Eu só chamei um lá no canto. Mas vem todo mundo, e às vezes faz fila, quer conversar com você, e fica do lado, e a pessoa está abrindo o coração, contando um problema. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa atitude nossa do brasileiro não é bonita. É falta de educação. Mas a gente aprendeu assim, desde criança a gente faz isso. A gente acha que isso é absolutamente normal. Mas deixa eu dizer isso para você de novo: não é normal. É feio. Tá bom? Não faça isso mais. Quando uma pessoa estiver conversando com eles estão conversando ali, está resolvendo a coisa. Agora, sabe por que eles não dão atenção para o terceiro? Eu vou te dizer por quê. Porque eles estão prestando atenção no que você está falando. Se vem um terceiro, perde atenção, meu amigo. Eu participei de reunião no Canadá. Eu fui chamado para uma reunião. Achei que a reunião fosse na boa, assim, era um bate-papo qualquer.
E ali começaram, não, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí eu, não, então, o Antônio, eu era chamado de Antônio lá. Porque o Antônio fez isso, fez aquilo, eu olhei assim assustado, falei, gente, será que eu sou a causa dessa reunião? Não, porque ele não sei o quê. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, mas esse assunto aconteceu há 1 ano e meio atrás. Vocês não ficarem com a pulga atrás da orelha? Eu vou contar o que aconteceu. Tinha sido marcado um piquenique. E eu, como um bom brasileiro, marcaram às 11 da manhã, eu cheguei 12:30. Normal. Absolutamente normal. É ou não é? Principalmente... Curitibano as duas. Principalmente porque era um piquenique. Piquenique. É ou não é? Piquenique. Só que lá tinha um problema. O piquenique estava marcado das 11 à 1. Sabe por quê? Porque tinha seguro. Era o piquenique da igreja, tinha seguro. Foi feito seguro de todo mundo ali. Então das 11 à 1 estava coberto aquele ambiente. Coisa de brasileiro. Aquela coisa organizada, certinho. E eu cheguei atrasado. Me rendeu 1 ano e meio de sofrimento o meu atraso. E cada vez que eles lembravam disso, eu acho que dava um pânico no coração deles. E eles diziam assim, o Antônio chegou atrasado. Por que você acha que o Holy Hour começa às 7 e termina às 8 aqui? E eu fico de olho no relógio. Sarei. Sarei. Meu amigo, sarei. Se você marcar comigo às 6, é às 6. Marcar às 7, é às 7. Aí eu descobri que a nossa cultura é mentirosa. A gente marca às 7 para o cara chegar às 8, sabendo que 8:30 vai começar. Quem que chega às 7? É ou não é? Não fiquem bravos comigo. É uma avaliação que eu estou fazendo assim de ter passado por 2 culturas e aí você fica assim perdido. Bom, a tal da reunião. Porque o Antônio isso, porque o Antônio aquilo. E eu percebi que o negócio foi esquentando. Gente, mas só esquentou no assunto. Nenhum deles levantou a voz e nenhum deles falava enquanto o outro falava. Era a briga mais linda que eu já vi. A discussão mais bonita, mais educada. Eu quase que agradeci o pessoal ali por ter me malhado daquele jeito. Mas é interessante. É sobre isso que eu quero falar. Aprenda a ouvir quando alguém fala. Por isso que a sua mulher fica louca da vida quando ela está conversando com você. Você está olhando para a televisão, você está olhando para o jornal, você está olhando para o computador, você está olhando para o dedão do pé, você está cortando unha na pia da cozinha, coisa nojenta. Olha lá o que diz esse texto, lê comigo em Tiago 1, 19 e 20, vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, não é o que eu vou falar do jeito que eu vou falar que eu vou resolver a situação. Eu preciso ouvir. Não existe comunicação se não tiver ouvido. Alguém disse que Deus fez 2 ouvidos para uma boca. Ouça o que o outro tem para falar. Ouça os argumentos. Eu sei o que você está pensando. Eu sei. Você está pensando o seguinte, pastor, isso pode até ser verdade quando 2 homens estão conversando, mas quando um homem está conversando com a mulher não é verdade. Também tenho que concordar com você aqui. Porque as mulheres, elas pensam falando. Então o que acontece com a mulher? A mulher não perde o fio da meada.
ela vai fazendo parêntese, chave, como é que é? Colchete, né? E não sei o quê. Só que eu e você, que somos homens, estamos presos na vírgula, na primeira. Eu sei disso. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade e o privilégio de falar com as mulheres, eu digo assim: mulheres, por favor, deixe o seu marido terminar de falar. Porque se você cortar o que ele está falando, ele perde o raciocínio. Acho que a maioria aqui, tem gente que não é assim, gente, cada um é cada um, mas vocês são assim igual eu? Não. Levanta a mão só para não ficar chato. Isso. Mas ouvir é importante, porque quando você ouve, você pensa mais no que a pessoa está falando e você pensa mais nos seus argumentos. Você sabe por que a gente apanha? Porque a gente fala demais. Tem um ditado horrível que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Vocês conhecem o ditado? É feio. Dá bom dia a cavalo, porque você não fala. Eu tinha um amigo muito querido, mas eu não conseguia conversar com ele. Eu nunca vi tanto assunto. O cara é de um, ou ele emendava o outro. E eu ia falar assim, e então... E ele, pai, na outra, então, aí eu aprendi. Eu falei, eu vou ficar quieto, não falar mais nada. Por força do meu ministério, eu tive que aprender a ouvir muito. Ouvi às vezes uma pessoa falando e chorando por 2 horas sem parar. É verdade que já me deu muito sono. Eu estou confessando aqui, não é verdade? Às vezes, depois do almoço, a pessoa falando. E tem gente que fala e repete o que fala 3 ou 4 vezes a mesma frase. E tem gente que fala conectando coisas que não tem nada a ver com a conversa. Você já viu isso, não? A pessoa chega para você e diz assim: rapaz, você não sabe o que me aconteceu? Eu estava passando em frente, sabe ali no Batel, ali não tem aquele castelo do Batel, do lado tem uma igreja? A igreja entrou aqui sem... Ninguém estava pensando na igreja. Mas o cara já fala da igreja, que é a igreja que demorou para construir. Inclusive eu tenho um amigo que vai lá, é bacana, eu fui uma vez lá. E teve um culto, foi muito legal, foi muito bacana, teve música, teve som. Rapaz, teve uma orquestra, você fica pensando o que o cara tinha a ver de passar em frente à rua do Batel. Eu sei que é difícil ouvir muitas vezes, mas ouvir ajuda você a, quando falar mais ponderadamente. Como é que a gente se comunica melhor? Fazendo tudo isso que eu falei e muito mais que eu não falei. Vamos pedir a Deus que nos ajude? Fecha os teus olhos. Que a tua graça esteja sobre cada homem aqui, Senhor, e que cada homem aqui aprenda a se comunicar de forma eficaz, efetiva, de modo tão bonito, seja na empresa, seja em casa, com os filhos, com a esposa, com namorada, com quem quer que seja, com amigos, que a nossa comunicação seja uma comunicação muito mais bonita e produtiva para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus, amém.